Karen, professor Guilherme, deixa eu ver, entrou aí, tá. Estamos esperando aqui as pessoas que vão chegando aos poucos. Você pode só bater um papo, não entrando no assunto ainda, até as pessoas chegarem, entrarem. Demora uns 2, 3 minutos para falar, né, do que aconteceu hoje. Hoje foi o recorde de mortes, 449, até agora que eu estava vendo pela imprensa. 449 pessoas morreram hoje do coronavírus. 5.500, então, agora? Mais ou menos isso. Né? E está aumentando o número por dia, né? A cada 3 dias, 1.000 pessoas são mortas, morrem do coronavírus. A gente vai bater na situação da Itália, da França, da Espanha, né? De ter 1.000 mortes por dia. Isso, exatamente. Estados Unidos. A questão é saber quanto tempo isso vai durar nessa quantidade. Nós já passamos a China, né? Nós passamos aí, passamos simbólico, a China, né, Celso? Com a população, né, passar a China. Passar com a população gigantesca que tem a China, né? Exatamente. 5, 6 vezes maior a população do que a nossa, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Hoje essa é uma notícia triste, né? Uma notícia triste. Mas como diz o nosso presidente, né, Guilherme? E daí? Né? Qual o problema? Ele falou que ele não é primeiro. Ele falou que ele não é A gente vai entrar ao vivo, não dá para dizer exatamente o que a gente pensa em relação a essa frase, né? Precisa de uma conversa mais em off, dá para dizer, né? Não, a nossa live aqui é livre, pode falar à vontade. Aqui não tem censura, não tem mordaz, aqui liberou geral para falar à vontade na nossa live. Olha quem está aqui, o Gozzi já apareceu aqui. O Gozzi já apareceu. O Gozzi, grande batalhador em defesa dos servidores. Nós fizemos uma live muito boa com ele, falou da questão mais geral dos servidores. Esses dias. Grande defensor dos servidores presidente da Pública, né? Faz um trabalho brilhante. Né? Exatamente, defensor, sobretudo dos servidores do Judiciário, lá na CETERJ. Enfim, aí está presente aqui com a gente hoje. O pessoal está chegando, muita gente chegando, entrando. Para começar, estou vendo aqui também o professor Edmilson. Franco da Rocha. Isso! Companheiro lá de Franco da Rocha. Ele mesmo. Também está em todas as lutas aí do funcionalismo público. O pessoal chegando aqui, porque o assunto é importante, IANSP, né? O IANSP. Conheci o Edmilson numa audiência pública, numa audiência pública de LDO lá em Franco da Rocha. Ele bateu um papo lá. Ele é um grande ativista, né? Vou contar aqui na China, olha só. A Bia falando, olha, sem contar que na China o espaço é bem menor que o Brasil, isso mesmo. Pois é. O negócio está feio mesmo, né? Que não tem investimento no Estado. Classe trabalhadora à noite. Criança, grande importância para todos nós. Olha, aqui. O pessoal está chegando, a gente já vai começar. Está dando coro, quase dando coro. Está dando quórum. Chegando. O Guilherme está em Mongaguá, né? Está na Baixada Santista. Isso aí. 120 quilômetros de São Paulo. Pertinho. Pertinho, pessoal. Vamos só esperar mais um minuto para começar. Quase dando quórum. Olha, pessoal chegando. Bom, acho que já deu quórum aqui, já podemos iniciar a nossa conversa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Você acompanha as nossas páginas, que nós vamos agora fazer o debate nas duas páginas, na nossa aqui, do nosso mandato, e também na do Celso. Então, né, mas para fazer perguntas, para a pessoa participar, tem que ser pela nossa. Ela pode acompanhar na do Celso, mas para fazer aqui a
a pergunta tem que ser pelo nosso, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer ao vereador Celso Gianazzi, que é o nosso parceiro aqui, tem feito praticamente quase que todas as lives, junto com o nosso mandato. Quero agradecer muito o Guilherme Nascimento, que é o presidente, ele é professor da rede estadual, nosso colega da rede estadual de ensino, conhece a rede pública, conhece o chão da escola. Atualmente, ele é o presidente da comissão consultiva mista do IANSP, que é uma comissão importante, que tem um papel fundamental na defesa do IANSP e na defesa dos servidores do IANSP, das pessoas que utilizam o nosso hospital. É uma entidade, né, um instrumento de representação e de luta dos nossos servidores. E ele também é o presidente do Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo. Então, ele atua nessas duas organizações, mas sempre ambas em defesa dos servidores do Estado de São Paulo. Então, ele vem acompanhando esse debate no IANSP, de uma forma geral, praticamente em todas as lutas aí referentes à educação, esteve presente o tempo todo na luta contra a aprovação da reforma da Previdência, contra aquele projeto nefasto dos precatórios, que reduziu o valor dos precatórios. Lá estava o Guilherme, é um militante histórico e muito conhecido aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado, Guilherme, pela sua participação aqui na nossa live de hoje. As pessoas querem saber a situação do IANSP, que é o nosso instituto, né, é o nosso hospital, é o nosso instituto de médico, que dá amparo na área da medicina, da área da saúde para os servidores do Estado de São Paulo. Eu queria então, já iniciar, antes de entrar na questão do coronavírus, no IANSP, eu queria que você falasse um pouco desse processo que é tão denunciado por todos nós, pelos servidores, por você, pela comissão, pelas entidades, de sucateamento, de precarização do IANSP, aí como um todo, né? Envolvendo o Hospital de Servidor Público Estadual, o CEAMAS, as dificuldades com os convênios, com clínicas, com laboratórios, com os hospitais regionais, porque eu tenho todo o interior paulista, a Grande São Paulo, a Baixada Santista, onde você está, e a própria capital, né? Essa questão do financiamento do IANSP, que é uma crise constante. Eu queria que você abrisse falando um pouco sobre isso, né? As principais lutas que vocês estão travando para melhorar esse atendimento. Enfim, a palavra é sua, Guilherme. Tá, legal. Obrigado, Gianazzi. Boa noite, Celso. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí a nosso bate-papo. Já vi companheiros aí da CCM aí que já entraram aí no Face aí acompanhando e vendo. Bom, Gianazzi, você é um cara que conhece bem os nossos problemas, um companheiro de primeira hora na Assembleia Legislativa. O problema do IANSP é um problema crônico de falta de investimento. Hoje nós somos cerca de 1.300.000 contribuintes do IANSP e mais entre 75% e 80% do orçamento do IANSP somos nós que bancamos, né? É o funcionalismo público que mantém o IANSP funcionando a duras penas, né? Com todas as dificuldades possíveis. Nós temos o Hospital do Servidor Público, nós temos os diversos CEAMAS pelo Estado, né, em 16 regiões, e nós temos toda uma rede conveniada de clínicas e de laboratórios, tanto de imagem como laboratórios clínicos. E o dinheiro para manter tudo isso, Gianazzi, você sabe bem que é um dinheiro muito curto. O orçamento aprovado no final de 2019, que nós ainda não temos como é que ele está sendo executado, apesar de nós já estarmos entrando em abril, melhor, entrando em maio, nós não temos ainda acesso como que está sendo feita a execução desse orçamento, que é de 1,5 bilhão, né? Desse 1,5 bilhão, 1,50 bilhão mais ou menos é a nossa parte do funcionalismo, e
cerca de 450 milhões do governo do Estado de São Paulo. E foi uma vitória, né, do funcionalismo conseguir arrancar, no final de 2019, 450 milhões do governo. É um orçamento que vocês acompanharam bem, onde o governo Dória cortou todos os investimentos nas áreas sociais, na educação, na saúde, em moradia, um monte de setor, mas a gente conseguiu manter, até aumentar um pouquinho, mas de maneira totalmente insuficiente, o orçamento do IANSP. E o resultado é aquilo que a gente acompanha na rede, né? A gente acompanha na sala dos professores, a gente acompanha dentro dos fóruns, nas delegacias de polícia, com os colegas do sistema prisional, que é enorme a imensa dificuldade em conseguir marcar uma consulta médica, um exame de imagem ou uma cirurgia, né? Isso em tempos normais, né? Como eu sou professor de química, eu diria em condições normais de temperatura e pressão, né? Mas em tempos de pandemia, isso é muito mais complicado. Aí, até certo ponto, a gente compreende, porque há um esforço coletivo da sociedade para superar esse problema, mas as dificuldades são imensas, né? O pessoal na região do oeste do estado, o Presidente Prudente, tem dificuldade, o pessoal em Araçatuba tem dificuldade, o pessoal mais no centro do estado, em Limeira, tem dificuldade. As dificuldades em ter uma consulta médica, em ter uma cirurgia, em ter um pronto atendimento é muito grande. E o resultado, e essa dificuldade é diretamente relacionada com a falta de investimento, né, Gerardo? Com a falta de investimento. Sem dinheiro não faz saúde. Sem dinheiro você não consegue dar condições para que o funcionalismo público tenha acesso à saúde e, tendo acesso à saúde, possa desempenhar a contento o seu trabalho público, né? O seu trabalho dentro da escola, o seu trabalho na delegacia de polícia, no sistema prisional, nos diversos setores públicos são essenciais à população. Então, o nosso grande ponto é ainda a questão do investimento. O governo do Estado de São Paulo não investe aquilo que é necessário para que o funcionalismo público tenha uma saúde digna, tenha direito ao acesso à saúde. Por isso, Guilherme, que a nossa grande luta hoje é pelo investimento também de 2% por servidor, porque o servidor público hoje tem um desconto de 2% no seu olerite para financiar o IANSP, aí como um todo, como você disse. Agora, o governo não tem a sua contrapartida, ele investe pouco, né? Então, todo ano é uma luta imensa que vocês travam na Assembleia Legislativa, percorrendo os corredores, quando nós aprovamos o orçamento, para que haja investimento. E a gente apresenta essa emenda, já apresentamos projeto de lei para que o governo pague os 2%, e o governo resiste, né? Ou seja na LDO, seja na LO, seja através de projetos que nós apresentamos no meio do caminho. Então, não é fácil. O que a gente consegue é apresentar algumas emendas, aumentando um pouco uma parte do financiamento, mas é insuficiente para financiar um hospital do porte do HSPE e também o próprio IANSP como um todo. Nós precisamos de um financiamento fixo, lá de 2%. Essa é a grande luta que vocês têm travado, né? Porque hoje ele é subfinanciado. E existe um projeto tramitando, até a Ana, que está participando aqui com a gente, falou daquele projeto da autarquia, que é um projeto de 2018, que é do executivo do governo anterior, que começou a tramitar na LESP, foram apresentadas emendas por vocês, inclusive, muitas emendas importantes, melhorando, porque o projeto não era bom. Mas com as emendas ele ficou interessante, nós daríamos um salto ali importante de qualidade, que não seria ainda o ideal, mas seria um avanço, né, em relação ao que nós temos hoje. Mas o governo não deixa, o governo Dória paralisou a tramitação do projeto através da sua base do governo. E ali nós colocamos emendas que vocês pediram, dos 2%, nós avançamos bastante. Ali, valorização dos servidores do IANSP que estão abandonados, na questão do plano de carreiras, na questão das condições de trabalho, na questão
da evolução funcional das questões funcionais, nós temos que investir nos servidores, concurso público, né? Fim das terceirizações, das privatizações, e é um projeto que pode ajudar a melhorar a situação do IANSP, que não é muito diferente, acho que o Celso pode emendar aqui, porque o Celso acompanha o HSPM, que é irmão do IANSP, né? Do HSPE. Celso, como que está a situação lá? É semelhante a essa que o Guilherme falou? Então, primeiramente, deixa eu cumprimentar o Guilherme e parabenizá-lo também, Guilherme, pelo excelente trabalho que a gente tem acompanhado, que você faz lá no Hospital do Servidor Público Estadual. Parabenizar também o Carlos aí por propiciar esse debate aí com a gente e a todas as pessoas que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais, que é um debate muito importante, né, Guilherme? Eu ouço você falando aqui, e parece que tudo que você falou, Guilherme, tudo que você falou se reflete exatamente igual no Hospital do Servidor Público Municipal. Também não é diferente, né? A gestão é a mesma, né, Guilherme? É o Dória que passou por aqui, que agora é o prefeito aqui, é o Bruno Covas, da PSDB, com a lógica do sucateamento, da precarização, né, do abandono dos equipamentos de saúde, né, do Hospital do Servidor Público Estadual e também do municipal, e a gente tem um problema gravíssimo lá, que é também o baixo investimento. O orçamento do Hospital Servidor Público Municipal aqui não chega nem a 300 milhões de reais, é menor do que a Câmara Municipal, é menor do que o TCM, é menor do que muitas secretarias que nada produzem. Então, a gente tem brigado muito lá na Câmara Municipal com emendas para aumentar o orçamento do Hospital do Servidor Público Municipal, mas a gente vive exatamente essa mesma condição, essa mesma situação, Guilherme. Aparelhos obsoletos, falta de estrutura, falta de profissionais, né? O quadro clínico, tanto quanto é do Hospital do Servidor Público Estadual, é de excelência, a gente tem muitas referências boas, né? Dos profissionais da saúde do Hospital do Servidor Público Estadual e do municipal, só que o quantitativo é muito baixo, né? Faltam profissionais, não há concursos públicos, né? E aqui no Hospital do Servidor Público Municipal, além de não haver, os que estão em andamento foram homologados, o prefeito não chama. Apesar dessa crise imensa que a gente está vivendo, o prefeito Bruno Covas não chama enfermeiros, não chama os médicos, não chamam vários profissionais que passaram em concurso público para assumir a sua posição, seus postos e ajudar nessa pandemia. Então, é a mesma situação. Então, é um descaso com a saúde e a gente está lutando muito para que isso seja revertido. Vocês, do Hospital do Servidor Público Estadual, inclusive, Guilherme, estive lá visitando o hospital no setor de radioterapia, né? Que nós aqui no Hospital do Servidor Público Municipal não temos. Os servidores públicos que têm o diagnóstico de câncer, eles são encaminhados para outros hospitais, para Guarulhos, para outros hospitais, que aí o tratamento demora de 6, 8 meses, a pessoa não tem nenhuma possibilidade de cura. E o Hospital do Servidor Público Estadual, aí sim, vocês têm um centro de excelência lá da radioterapia, né, na radioterapia. Nós fomos ver como que era a estrutura que vocês têm lá e copiamos, apresentamos uma emenda, aliás, 2 emendas. Uma emenda para uma construção de um centro de radioterapia, tal qual o Hospital do Servidor Público Estadual, para que os servidores municipais tenham essa possibilidade de tratamento. E enquanto isso não for construído, esse centro não for construído, uma emenda para que a prefeitura faça um convênio com os outros hospitais aqui da capital, né, principalmente da região central, para que as pessoas possam iniciar esse tratamento da radioterapia, porque sem a passada 6 semanas, a pessoa já não tem mais a possibilidade de cura. Então, mostrando que exatamente a fragilização, a precarização é mais ou menos igual a que vocês vivem. E eu não sei como vocês estão enfrentando lá, Guilherme, até queria ouvir um pouquinho de vocês em relação agora, nesse momento, dos equipamentos de proteção individual, se há quantidade suficiente, qual é a determinação, qual a orientação do hospital para os profissionais da saúde. Tá, deixa eu ir por partes aqui, que a gente tem bastante coisa para comentar. Eu queria voltar à questão inicial que o Carlos tinha colocado. A CCM tem 2 bandeiras que são
históricas nossas, né? Que é a luta pelos 2%, que a gente já comentou, que o deputado acabou de colocar para a gente. Nós entramos com 2%, o governo do Estado de São Paulo tem que entrar com 2% também, né? Então é 2 para cada lado, né? E isso provocaria nós saltaríamos de um orçamento de 1 bilhão e 400 para 2 bilhões de reais, né? Então aí você começa a pensar a fazer saúde. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante, outra bandeira histórica nossa é um conselho administrativo, deliberativo, fiscal, né? E lógico, né? Como a gente quer corresponsabilidade, né? A gente não está pedindo nada do ponto de vista de ser um governo paternalista e dar coisas para nós. Nós queremos corresponsabilidade. Nós financiamos, o governo também financia. Nós financiamos, nós participamos da administração e nós fiscalizamos o uso desse dinheiro, né? Então isso é que seria essencial no PL 52, que está parado na Assembleia Legislativa, né? Nós conversamos ao final de 2018, nós conseguimos fazer uma série de acordos com a superintendência, em emendas, eles acataram diversas propostas nossas, que melhorou de maneira substancial o projeto, né? Como o Carlos Janazzi colocou, não é um projeto perfeito, mas ele avança bem em algumas coisas para o funcionalismo. Então, seria muito importante a sua aprovação. E uma das coisas da aprovação que estaria embutido no PL 52 é a participação do categoria O, né? A possibilidade do professor categoria O poder usufruir, né, ter como direito o uso do servidor público, do IANSP. Nós caímos numa situação que é absurda. Todos são funcionários públicos, porém com direitos distintos. Fazem a mesma tarefa, têm a mesma obrigação, mas o categoria O não tem direito a um atendimento à saúde dentro do sistema do IANSP. Então, o PL 52 iria corrigir essa anomalia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria, né, ser importante a gente lembrar. Lembrar também que a Assembleia Legislativa aprovou cerca de 90 milhões de emendas para 2019, que a gente comemorou bastante, né? Foi destaque na bancada do PSOL, foi destaque na bancada do PT, foi destaque nas bancadas que ajudaram a conseguir esse valor, foi muito importante. Em relação do servidor municipal, Celso, assim, a gente acompanha também, porque estamos próximos, porque também, dentro da minha entidade, o CAPESP, a gente tem colegas que são do município de São Paulo, né, e a gente acompanha, o pessoal vem conversar com a gente vê o descaso, a decadência, né, do interior do Hospital do Servidor Público Municipal, né? Então, é muito importante que o seu trabalho, né, para tentar resgatar, e assim, 300 milhões anuais para um hospital, 300 milhões, assim, quando a gente fala assim, 300 milhões, bastante dinheiro, não dá para o cheiro para dentro de um hospital. Não tem condições. O hospital não funciona. Ele vai funcionar de uma maneira extremamente precária, né, com vários problemas. E assim, indo para a parte final aí que você pediu para comentar, essa questão dos itens de IPI, né, dentro do Hospital do Servidor Público, principalmente, né, aqui a gente tem que destacar aqui o trabalho aqui que foi desenvolvido, e principalmente no início desse processo de quarentena, o trabalho foi desenvolvido pela Regina, que é a segunda vice da mesa da CCM, e da Ana Cristina, que é presidente da FIANSP, que é coordenadora da capital da CCM-ANSP, que fizeram uma campanha muito grande para que o hospital, para que o IANSP liberasse itens de IPI para os trabalhadores poderem atuar com segurança. E aí, Janazzi, assim, a sua participação, você fez uma atividade na porta do servidor, né, logo nos primeiros dias, deve ter sido lá pelo dia, estou com o calendário aqui na minha frente, lá pelo dia 20, 23, 24 de março, qualquer coisa assim,
E foi muito importante, porque logo depois daquela sua intervenção, fala na Assembleia Legislativa, os itens de IPI chegaram para os trabalhadores. Então, assim, foi muito importante o trabalho de denúncia, tanto da Ana como da Regina, mas a repercussão que você deu foi essencial para que as coisas começassem a andar de uma maneira mais efetiva, né? Porque então, hoje... Então, o superintendente nem estava atendendo, né, nem a Regina, nem a Ana, a associação não era atendida, não tinha diálogo, não tinha o mínimo de gestão democrática. Aí nós denunciamos, e aí ele parece que começou a conversar um pouco mais e atendeu algumas reivindicações, não é? Porque, às vezes, só na pressão, na denúncia, as coisas funcionam. Infelizmente, é assim que vem acontecendo, né? Tem coisas que funcionam, né? Que nem feijão, né? Feijão, para ficar bom, tem que ser com pressão, né? Então, algumas coisas, para ficar boas, tem que ser com pressão, porque senão não funciona. Mas foi depois de todo esse trabalho, foi criado um comitê de crise dentro do Hospital do Servidor Público, com a participação dos trabalhadores, né, do Hospital do Servidor Público, com médicos, com os diretores clínicos, enfim, foi montado um comitê de crise, e o comitê de crise conseguiu ter uma série de medidas, né, que possibilitaram até agora manter o Hospital do Servidor Público num nível de razoável, né, em termos de lotação, né? A gente comentava aqui, batendo papo antes, né, que a lotação no Hospital do Servidor Público, eles fizeram uma série de alternações dentro do Hospital do Servidor Público, do fluxo do interno, entra por uma porta, sai por outra, montaram o gripário, que foi algo importante. E aí, Janazzi, você lembra do prédio do PS antigo, que vivia fechado? O gripário está funcionando lá. Tá? Então, eles conseguiram inaugurar, depois de um ano de promessa, eles inauguraram por conta do coronavírus, mas, na verdade, era para ser um pronto-socorro ali, para desafogar um pouco a outra parte, né? Então, assim, eles colocaram para funcionar um gripário, para ter para quem procura o hospital ter uma primeira avaliação, né? E aí, depois dessa avaliação, ele vai ser orientado para qual a consequência daquilo ali, né? Se ele vai ser internado, se ele volta para casa, se ele não tinha nada, ou se ele vai ficar em observação, enfim, essas coisas. Então, como eu estava falando, eles montaram todo um fluxo, montaram um gripário e montaram todo um sistema para ocupação do hospital. Então, assim, os hospitais conveniados da capital estão funcionando como hospitais de retaguarda para os diversos casos, para as outras enfermidades, para as diversas enfermidades. A questão do corona ficou para dentro do Hospital do Servidor Público. E para que aquilo ali não entrasse num colapso, como já aconteceu aí em outros hospitais, fizeram todo um sistema para que houvesse um mínimo de contato entre o usuário e quem está enfermo, e mesmo para os enfermos em relação aos trabalhadores, e mesmo entre as pessoas que estão lá procurando atendimento médico. Né? E com isso, há uma taxa de ocupação na ordem de 50%. Até hoje, desde o início, ela não passou de 55% de ocupação. Né? Sempre está nessa faixa de 50%. Até a semana passada, até o dia 23, mais ou menos, estava na faixa de 45% até. Né? Depois de quinta-feira para cá, que aumentou, estamos na faixa de 50% a 55%, mais ou menos isso. Então, existem 80 leitos de UTI, tá? E a enfermaria, ela está funcionando da seguinte maneira: eles estão usando o bloco C, não sei se você lembra, Carlos, é o bloco da reforma. Isso. Então, eles estão ocupando do 15º andar, né? Encheu, vem para o 14º, encheu, está no 13º já. Tá? Então, tem uma série de leitos à disposição para o pessoal poder, para atender a demanda. Então, nesse aspecto, viu, Celso, as coisas que começaram com uma crise muito grande, né, graças ao trabalho desenvolvido
em conjunto, né, das companheiras da CCM, junto com o deputado Carlos Gianazzi, surtiu o resultado, surgiram alternativas, né, e hoje a questão dos itens de IPI, pelo que a gente conversa com a Ana, pelo que a gente conversa com a Regina, está sendo mantido. A gente está preocupado agora também com esses equipamentos nos CEAMAS no interior, né? Nós fizemos aí uma série de reuniões pelo interior, reuniões, se acertar aqui, senão o pessoal vai falar, pô, mas não estou que está em quarentena, como é que fez reunião no interior? A gente fez uma série de conferências online, né, com o pessoal das comissões regionais do interior, para ter um quadro, né? Então, existe a denúncia de CEAMAS que não tem item de IPI o suficiente, a superintendência diz que tem, né, o decano diz que tem. Então, assim, a gente está cobrando, né, para ver se realmente as coisas estão caminhando bem. Hoje, a questão, como eu falei, que para o Hospital do Servidor Público poder receber o pessoal do Corona, teve que transferir atendimento de ambulatório, né? Então, esses atendimentos de ambulatório estão indo para outras clínicas e para outros hospitais de retaguarda na capital. No interior, as primeiras coisas que nós perguntamos, questionamos a superintendência, como é que vai ser o atendimento no interior, né? Então, a resposta que nós obtemos foi o seguinte: no interior, todos os convênios vão ser mantidos, os que tem, né? É lógico, né? Não tem em todos os lugares, mas os que tem vão ser mantidos. E assim, é para o hospital conveniado atender. E se precisar internar, interna, né? Que eles vão garantir isso. Então, a gente está tentando acompanhar para ver se isso realmente se concretiza, né? Mas assim, a questão... Oi, perdão. Importante, né, ouvir do Guilherme, que a gente vê essa questão do uso do EPI, né, da máscara, principalmente, álcool em gel, porque, Guilherme, no Hospital do Servidor Público Municipal, a gente já não tem essa realidade. Tem uma dificuldade muito grande do número de EPI, não tem EPI para todo mundo, não tem máscara para todo mundo, e aí há um racionamento, né? É lógico, é óbvio, né? Estou vendo aqui que entrou a doutora Rosilene, que é do Hospital do Servidor Público Municipal, faz um grande trabalho lá e nos acompanhou nessa visita, inclusive na radioterapia do Hospital do IANSP, né? Ela está aqui nos acompanhando também e ela sabe disso. No HSPM, Hospital do Servidor Público Municipal, não tem máscaras para todos os profissionais da saúde. Tem para médico, tem um pouco para os enfermeiros, mas os atendentes, o pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção que entra no hospital também, eles deveriam estar usando também as máscaras, né, Guilherme? Claro. Porque existe uma determinação da Organização Mundial da Saúde aconselhando o uso da máscara, inclusive nas vias públicas, né? Então, dentro de hospitais, essa condição é mais do que necessária. E nós, conversando com os servidores, com os trabalhadores dentro do hospital, nós vimos uma necessidade muito urgente de ajudá-los materialmente, porque, Guilherme e Carlos, eles estão, do seu salário, que já não é muito alto, eles estão comprando EPI, estão comprando máscaras, estão comprando álcool em gel. Alguns, Guilherme, estão se transportando através do Uber, de táxi, porque eles não podem pegar o ônibus e o trem, porque eles sofrem o risco grande de ser contaminado. E outros ainda estão alugando quartos de pousadas, hotéis próximos ao hospital aqui, para não voltar para casa e não contaminar os seus familiares. Então, a pessoa está arcando com esse custo. E nós apresentamos lá uma medida, o Carlos também pode falar mais da Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, nós apresentamos um projeto concedendo um bônus para esses profissionais, tanto do quadro da saúde, quanto de outras carreiras que estão dentro dos hospitais, na linha de frente do combate ao coronavírus, para que eles possam fazer frente a esses custos que eles estão tendo agora. Porque, Guilherme, todo mundo está batendo palma, a gente tem que bater palma mesmo para o pessoal da saúde que está na linha de frente, mas só isso não basta, né? A gente precisa ajudar concretamente. E o Carlos também tem essa ação, né, Carlos, na Assembleia Legislativa. Exatamente. Deixa eu só emendar mais algumas questões. Olha,
muitas pessoas estão entrando, Guilherme, e falando o seguinte: o pessoal do interior está reclamando muito dos cancelamentos dos convênios, das cotas, né? Existem lugares que você tem cota, você vai fazer um exame, você chega no laboratório, não, aqui já acabou a cota do IANSP, porque o IANSP paga mal aqui para o laboratório, ou mesmo consultas em hospitais, em clínicas, enfim. Esse é algo que aparece muito aqui, é uma denúncia constante dos servidores, que sofrem muito no interior paulista, aí na Baixada Santista. Aí, por exemplo, na Baixada Santista, só tem um hospital regional que atende todos os municípios, só para quem não acompanha muito esse debate, entender a real situação do IANSP no estado de São Paulo. Então, Janás, é assim. Aqui, por exemplo, a parte o atendimento no interior, ele é muito heterogêneo. Tem regiões que funcionam a contento, né? Não é, e outras regiões que são muito ruins o atendimento. Né? E isso é facilmente explicável. Quando você não tem dinheiro, é cobertor de pobre. Né? Cobriu a cabeça, descobriu os pés. Cobriu os pés, a cabeça ficou exposta. Então, assim, você não tem. Então, é um rodízio pelo estado de onde as coisas funcionam. Né? Então, se você tem muitas vezes você tem uma região, né, uma região de uma cidade, onde você tem um hospital, tá? Mas você não tem um laboratório de imagem a contento. Mas você tem um pronto atendimento, mas você não tem o laboratório de imagem. Na outra região você tem um laboratório de imagem que funciona, mas você não tem clínica o suficiente, você não tem procedimento nas clínicas. Então é um rodízio do atendimento que deixa todo mundo descontente. Fica todo mundo descontente, porque ou uma coisa ou outra não está funcionando. E as pessoas não usam só um tipo de serviço. Porque ela passa na consulta, e aí o médico prescreve uma série de exames. Ele vai tentar fazer o exame e não consegue. Pronto, então vamos supor que ele conseguiu ter uma certa facilidade na marcação da consulta. Não é sempre, mas vamos supor que ele conseguiu. Então ele ficou contente porque ele conseguiu fazer rápido. Mas quando ele vai fazer os exames, aí é uma tragédia. Porque os exames demoram 60, 90, 120 dias, e aí depois ele vai tentar marcar de volta, e aí vai demorar mais tempo. Então ele tem o problema do exame. Ele conseguiu fazer o exame, ele voltou no médico, o médico olhou o exame e falou: você vai fazer tal e tal procedimento. Não tem o convênio para o procedimento, tem o convênio para a consulta. Então, assim, a coisa não funciona como um todo. E não funciona como um todo porque não tem dinheiro, porque o Estado não investe. Nós investimos, o Estado não. Então a coisa sempre fica capenga. E por mais do que a gente na comissão, que mais que os companheiros das comissões regionais batalhem, enquanto a gente não resolver o financiamento, vai ficar sempre nessa situação manca, né, capenga, a situação que a coisa avança, dá um passo para frente, dá meio passo para trás, avança um passo, recua dois. Então fica uma situação muito desgastante. Quantos companheiros que estão nessa luta do IANSP alguns desistem, porque assim porque você vai cuidar da vida de colegas e às vezes você perde o colega. Isso é extremamente trágico. Você está lutando pela saúde, você vê um colega teu precisando de um atendimento, precisando de uma cirurgia, precisando de um atendimento de emergência e na tua região não tem, e você perde o teu colega. Além dessa questão, Guilherme, do subfinanciamento, ou do não financiamento, tem uma questão importante que o Luiz Milito levanta, que eu sei que é uma bandeira de luta de vocês. Ele diz o seguinte: o IANSP tem que ser administrado pelos funcionários públicos que pagam. A CCM, junto com as entidades, tem que assumir a direção do IANSP. Né? Vocês defendem sempre uma gestão democrática, porque quem financia o hospital é o servidor público, o governo ajuda com poucos recursos. É um hospital dos servidores públicos do Estado de São Paulo, porém tem uma gestão muito autoritária. Né? A estrutura de funcionamento, de gestão é autoritária. E vocês tentam mudar o tempo todo. Nós já apresentamos projetos tornando a gestão não só consultiva, mas deliberativa também. Queria que você falasse dessa luta de gestão democrática. Vocês já enfrentaram
vários superintendentes autoritários que se envolveram até em corrupção por conta das privatizações, foram afastados pela justiça, o MP entrou com ação, que tem várias denúncias de corrupção dentro do IANSP, de desvio de recursos, enfim, de superfaturamento, de empresas terceirizadas, que são muitas, são mais de 20 empresas lá dentro. E, como você vê, além do financiamento, que você falou, não tem financiamento adequado, tem essa questão também de gestão autoritária, sem participação efetiva e deliberativa de vocês, da comissão e dos servidores em geral. É o que o Luiz Milito está levantando aqui para nós. Queria que você falasse sobre isso. Legal. Valeu, Milito. A gente, um abraço aí, está acompanhando o nosso debate, é bacana. Tem bastante gente acompanhando o nosso debate, né? A Ana já está colocando, já postando diversas vezes, nem companheiros do CAPESP, que também está acompanhando, o Paulo, lá de Praia Grande, já mandou recado, a Rosângela, lá de Santos também, então tá bacana o negócio aqui. Então, olha, a questão da administração, a gente passa por uma situação que é sui generis. A gente banca esse instituto, né? Historicamente, se a gente for fazer desde lá dos anos 60 até hoje, mais de 95% de todo o dinheiro que entrou dentro do IANSP sempre foi do funcionalismo público. Então, historicamente, esse instituto é nosso. Nosso, verdadeiramente, né? O governo de São Paulo tem colocado dinheiro nos últimos 10 anos, e assim, e muito menos do que deveria injetar, né? Então a gente passa por uma situação, como eu estava falando, que é totalmente absurda. A gente financia, mas quem escolhe o superintendente? Quem administra o hospital? A administração do hospital é feita pelo governo do estado de São Paulo. Durante décadas, o IANSP foi administrado por aqueles que eram reprovados nas urnas. Então ele perdia o mandato. Ele é do partido, o que a gente faz com ele? Põe na administração, na superintendência do IANSP. Né? Põe ele lá, que ele vai, né, conversa com o povo e tal, e toca a sua vida. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa ter a gente precisa ter condições de dizer para onde nós queremos que o IANSP vá. Como que a gente quer que um hospital servidor público atue, né? E para isso o conselho tem que ser deliberativo, né? Deliberativo. E isso está previsto no PL 52 com uma questão a mais ainda, né, Genásio? A gente previa a participação dos trabalhadores do IANSP dentro desse conselho deliberativo, o que é muito importante, né? Os companheiros que trabalham dentro do IANSP conhecem aquela estrutura. São companheiros médicos, são companheiros enfermeiros, companheiros do setor administrativo, mas que conhecem aquilo ali, trabalham ali há 15, 20, 25, 30 anos ali dentro, conhecem aquele hospital com a palma da mão. Então, a gente não pode perder a experiência desse pessoal, né? Então, a ideia do PL 52, as emendas que nós apresentamos, contemplava essa possibilidade, né? Isso que mostraria realmente o avanço. Mas, né, o governo de São Paulo atual não tem como meta primeira a democratização, o diálogo com o funcionalismo público, visto o que ele foi feito durante a discussão da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa, né? Quando nós fomos tratados à base de bombas e cacetetes, né? Quem estava por lá naquele dia pavoroso, naquela manhã pavorosa, sofreu todo aquele... jogar bombas de efeito moral, bombas de gás, spray, pimenta, jogar bombas no corredor da Assembleia Legislativa, num ambiente fechado, né? Isso foi a marca, essa é a marca que o governo Dória vai carregar durante esses 4 anos. Não tem como ele tentar apagar isso, né? A gente tem memória, né? Então, esse é um ponto importante para nós discutirmos, né? Eu coloco... Deixa, né, Guilherme? Guilherme, deixa na administração do hospital um cabide de emprego, né? Político, sem competência técnica, sem diálogo, né? Hoje,
Como o Janazzi colocou, como o Carlos colocou, né, a gente já teve o superintendente não anterior, mas o terceiro anterior, né, o antepenúltimo superintendente, saiu com uma ação, respondendo uma ação no Ministério Público. Né? Uma ação ele nem era da área, bem volumosa. Guilherme, ele é o Latifi, né? O Latifi nem era médico, não era da saúde, veio da empresa privada, não tinha nada a ver com a saúde e caiu ali de paraquedas. Enfim, deu no que deu, foi afastado pela justiça, acusado, né, de ter beneficiado empresas privadas, de superfaturamento, propina e etc. Então, isso que a gente precisa hoje acompanhar, por isso que a gente insiste que o Conselho tem que ser fiscal, a gente tem que ter condições de fiscalizar todo esse dinheiro que vem, né? Esse 1 bilhão que sai dos nossos salários, né? A gente não consegue ter um mecanismo eficiente, eu diria, nem um mecanismo eficiente, não tem mecanismo nenhum de fiscalização. É tudo muito complicado. É na base de entrar no portal da transparência para conseguir ver os contratos. Mas, assim, você não tem uma discussão em cima de cada contrato. Né? A gente não tem claro quem são as pessoas com que os contratos são feitos. Né? Quem são esses empresários de saúde que fazem contrato pelo Estado de São Paulo afora. Né? Contratos que são altíssimos, não é um contrato baixinho. Em parte, até a gente entende, porque saúde tem custo alto mesmo, né? Você faz saúde com R$200, né? Mas a gente precisa saber, assim, quem é quem ali dentro, né? Quem é que atende em Sorocaba? É a mesma turma que atende na Baixada Santista? A mesma empresa? Né? É a mesma empresa que atua em 1, 2, 3, 4 cidades? Então, quanto que eles estão faturando por ano? Né? E a qualidade do serviço que eles apresentam é satisfatório? Né? Vocês lembraram, né? Eu não me lembro se foi agora, a gente já está conversando aqui há um bom tempo, eu não me lembro se foi o Celso ou se foi o Carlos, das empresas que prestam serviço de laboratório de imagem que obrigam o usuário do IANF a ficar em fila na madrugada para conseguir marcar consulta. Às vezes, a gente se surpreende quando vê que a mesma empresa que tem um contrato numa região tem contrato na outra. E com a mesma prática. Então, o serviço não é muito bom, não. Né? O serviço é bem ruim, muitas vezes. Né? É uma forma de... E na atualidade, né, é muito complicado você colocar alguém para ficar na rua esperando amanhecer o dia, como nós tivemos aqui na Baixada Santista, nós comprovamos isso. O pessoal da Comissão Regional da Baixada Santista fez esse trabalho, acompanharam durante a madrugada inteira, né? Montaram barraca, café da manhã, cadeira, água para o pessoal, porque assim, porque às 8 horas da manhã o pessoal ia começar a ser atendido para saber se ia poder marcar o exame ou não. Isso é um absurdo. É um absurdo completo uma situação dessa. E uma coisa que eu queria também lembrar aqui, uma coisa que o Celso falou, que eu marquei aqui, a questão do bônus para o funcionário da saúde. Isso é uma questão assim, muito importante, porque a gente está vendo na população, assim, quando o prefeito, o governador, os diversos governadores colocaram a questão da quarentena, houve a população acatou isso de uma maneira imediata, muito importante. E ao longo do tempo, isso está sendo perdido, né, a questão da importância do isolamento. E por que está sendo perdido? Então, porque parte da população precisa de recursos para poder ficar em casa. Né? Então, quando você tem um governo federal, né, que pouco se importa com a população, que oferecia inicialmente R$200 para complementação de renda, para autônomo, para pessoal que tem trabalho intermitente, para os autônomos, para microempresário. O Congresso conseguiu passar isso para R$600, não é nenhuma fortuna. E nem esses R$600, esse governo federal consegue fazer isso de uma maneira tranquila. A gente vê todos os dias na TV filas gigantescas na frente da Caixa Econômica Federal para o pessoal poder retirar esse dinheiro. Quando esse dinheiro está ali, né?
porque muitas vezes não tem. Então, quando você põe uma proposta de bônus para o pessoal que está trabalhando e que precisa ficar trabalhando, está afastado, é essencial. Se o Estado não injetar dinheiro na economia, nessa questão da saúde, isso daqui não vai dar. Assim, a gente já está vendo que não está dando certo. Estamos com 5.500 mortos no país. É isso que a gente estava comentando aí. Exatamente. 5.500 mortos. Hoje bateu o recorde, né? Hoje nós tivemos 449 pessoas que foram ceifadas pelo coronavírus. E aí você tem um governo que pouco se importa com isso. Sem contar a subnotificação, que é muito mais... Desses casos do Brasil, 40%, quase 40% são aqui no estado de São Paulo, né, Guilherme? Pois é. Aqui nós temos a maior população, né? E aí vai ser, o foco começou por aqui, então aqui vai ter uma quantidade muito grande. E a gente percebe também o seguinte, né, Celso? Se não houvesse o sistema de isolamento, esse número seria ainda pior. Ainda pior. Uhum. Né? Então, que pese todos os equívocos, né, todas as maldades que o Dória já fez, e que ainda faz, que o Bruno Covas fez e que ainda faz, ao menos nisso eles ouviram a ciência. Ao menos nisso eles ouviram a ciência. A ciência diz, isolamento, tem que ficar em casa. Agora, o que todos eles, isso em qualquer cidade, né? Aqui na minha cidade é a mesma coisa. Poder municipal, poder estadual, poder federal tem que criar condições econômicas para que a população possa ficar em casa. O servidor público consegue ficar em casa, porque nós estamos recebendo. E isso traz uma consequência que é óbvia, no meu modo de entender. Quando a gente pega os dados do coronavírus na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, a gente vê que cidades como Manaus, Belém, Fortaleza estão colapsando. São Paulo está com nível de ocupação de leitos na ordem de 70%, em alguns lugares. O Emílio Ribas já estava com 90% há quase uma semana atrás. Os hospitais da periferia estão alto também, viu, Guilherme? Batendo em 90%. E quando a gente pega a ocupação de leitos no Hospital do Servidor Público, a gente bate na ordem de 50%. Então, como é que a gente explica números tão distintos? O servidor público tem uma saúde de ferro, tem uma saúde especial, são super-humanos que não contraem o vírus? Não, claro que não. A diferença, no meu modo de ver, é que o funcionário público que mora na capital, que mora na Grande São Paulo, ele tem condições de ficar em casa. Em consequência, o sistema de saúde do funcionalismo público está suportando. E por que os outros não conseguem? Porque o resto da população não tem apoio nenhum. Não tem apoio efetivo do governo federal, nem se fala. Acho que você federal... nós estávamos conversando por que não há uma alta taxa de contaminação entre os servidores públicos do Estado de São Paulo, justamente porque, no geral, os servidores estão na quarentena, né, no geral. Agora, e aí por isso que o Hospital do Servidor Público não está com uma grande demanda de servidores com o coronavírus. Agora, Guilherme... Até agora, né? Até agora, se Deus quiser. Porém, Guilherme, o que nos preocupa, além disso, logicamente, o coronavírus, é que as pessoas continuam com outras doenças, com AVC, com diabetes, precisando fazer cirurgias de urgência, e o hospital não está atendendo praticamente. Tudo foi suspenso, o atendimento foi totalmente diminuído, esvaziado, e as pessoas estão até morrendo por outras doenças pela falta de atendimento, né? Tem aqui um caso que é muito exemplar da Fátima, que ela coloca que, olha, você consegue passar em consulta. Isso é constante, independente desse momento, independentemente do momento que nós estamos vivendo. Ela fala, você consegue uma consulta, consegue os exames, daí o médico fala que tem que fazer a cirurgia. Tudo bem, ele encaminha. Aí você não consegue agendar o anestesista. Ela falou, tive que ir às 3 horas da manhã para conseguir uma vaga do dia. Então,
isso é constante, né? Às vezes você consegue a consulta, depois consegue o exame, mas não tem um anestesista, e você volta, desmarca uma... Isso tudo tem a ver com a falta de financiamento, a falta de investimento governamental. Muitas vezes, o servidor público culpa o profissional da saúde, que não tem nada a ver com isso, que é vítima também. A Ana esteve aqui na nossa live e explicou isso, porque os servidores estão fazendo um trabalho heróico dentro do IANSP, dentro do Hospital do Servidor Público, mas as condições são tão precarizadas, a falta de servidores, né, não tem chamada de concurso público, que já foi realizado, inclusive, para várias áreas do hospital, enfim, e aí você cria esse caos prejudicando imensamente. Eu sempre que vou lá, Celso e Guilherme, eu ouço esses depoimentos. Outro dia eu estava de manhã, às 7 horas da manhã, lá, ia ter uma reunião, parei na porta de entrada principal do hospital e uma servidora, de longe, ela veio de Presidente Prudente e falou: Gianazzi, viajei a noite toda, vim aqui para fazer uma cirurgia, estava na mesa já para fazer, aí na hora desmarcaram porque não tinha o anestesista. Imagina, ela viajou, criou toda a expectativa, estava na mesa, daí desmarcaram, porque não tinha, só tinha um anestesista, acho que ele ficou doente. Enfim, isso acontece muito no hospital, não por culpa dos servidores de lá, mas porque não tem funcionários em número minimamente suficiente. Então, é uma reclamação constante, né? No Hospital do Servidor Público Municipal é a mesma coisa, acontece o mesmo. O quadro dos profissionais de saúde é excelente, mas é diminuto, tem poucos profissionais, as pessoas vão se aposentando, vão saindo, e não há reposição. Então, e aí isso é grave, né, Carlos e Guilherme, porque a culpa, as pessoas que vão procurar atendimento, elas culpam os médicos, os enfermeiros, o pessoal que está lá na linha de frente, né, no atendimento, e não é verdade isso. A verdade é que o Estado, o município precarizou, sucateou a saúde no município e no Estado, né, nos hospitais. Olha, estão a confirmar, a Edna Fernandes, olha, os exames e consultas agendadas foram todas canceladas. Tem mais aqui, olha, confirmando a Luana, as doenças crônicas continuam. Que triste termos que passar por isso, né? Ou seja, as pessoas continuam sofrendo, independentemente do coronavírus, né? O IANSP não dá conta de atender os seus próprios servidores por conta da falta de investimento, que é a grande luta que vocês têm travado. Não é, Guilherme? Então, é assim, quando a colega colocou a situação do esposo que ela teve que acompanhar, que ficou desde as 3 horas da manhã, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Isso é frustrante para quem está na luta. Isso é frustrante para quem está na luta. A gente acompanha, e quando a gente pega um relato desse de algum colega, pô, a gente faz, vai atrás dos deputados, a gente roda aquela Assembleia Legislativa, a gente conversa com o governador, conversa com o vice, conversa com o secretário de planejamento, conversa com a superintendência, conversa com o atendente do balcão, a gente conversa com todo mundo, mas, assim, é muito triste você pegar uma situação dessa, porque a gente se sente totalmente impotente. A gente sabe dos problemas, a gente tem ideia de como resolver isso e passa por injetar dinheiro, investir dinheiro. O Estado tem que fazer a parte dele, né? O sistema de saúde pública tem que funcionar, seja no SUS, seja o sistema de saúde do funcionário público, que é mantido em parceria, deveria funcionar em parceria com o poder público, né? E aí não acontece porque interesses voltados para a terceirização por conta de uma decisão político-ideológica, não político-científica muitas vezes, mas a grande maioria das vezes é por política ideológica, não por uma definição científica, não por uma definição de qualidade de atendimento, optam-se por terceirizações, por serviços precarizados, e coloca o funcionário público, o seu familiar, e o seu dependente, o seu agregado, numa situação de extremamente vulnerável. Né? Isso é uma maldade, Ô, Guilherme, você falou Ô, Guilherme, você tocou no ponto, acho que é fundamental, né? Que a lógica de tudo isso aí, o pano de fundo de tudo isso aí,
é a terceirização. Aqui na cidade de São Paulo, Guilherme, só para você ter uma ideia, 60% do orçamento da saúde já está na mão de terceirizados, empresas terceirizadas. Essa é a lógica. E você tocou muito bem nesse ponto aí. Por isso que não se aplica mais no Hospital do Servidor Público Estadual, no Hospital do Servidor Público Municipal, porque querem a privatização, a entrega para os empresários da saúde. Nós já estamos chegando no final da nossa live, viu, Guilherme, Celso, estourando já o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer vocês, só dar um minuto para vocês fazerem as considerações finais da nossa conversa de hoje. Teremos outras sobre o IANSP, já tivemos uma com a Ana, que é presidente da Associação dos Funcionários do IANSP. Essa é a segunda que nós estamos fazendo já agora com o Guilherme, que é nosso colega, também professor da rede estadual, grande batalhador. Nós faremos outras também. Na semana que vem parece que tem uma com o pessoal do HSPM, não é isso, Celso, que vocês vão fazer? Exatamente. Porque lá a situação é tão grave quanto a situação do IANSP. Nós acompanhamos a luta dos dois hospitais, do HSPE e do HSPM. Então, suas considerações finais. Comigo? Celso. Deixa eu falar. Celso ou comigo? Não, você é o convidado, Guilherme. Deixa eu falar. Você é o convidado especial. Você é o convidado. A gente está aqui para ouvir você. É só fazer uma saudação, cumprimentar você pelo seu trabalho, duplo trabalho, né? No HSP, do Hospital do Servidor Público Estadual, e como professor também. A jornada aí é árdua e dura, mas faz um brilhante trabalho. E trazer essas reflexões aqui com a gente, e tudo que você colocou reflete exatamente o que a gente vive no Hospital do Servidor Público Municipal, as dificuldades. Então, é muito importante ver como vocês estão trabalhando, como vocês estão enfrentando todo o descaso, todo o desmonte, sucateamento do hospital, e neste momento importante também do combate aí ao coronavírus. Então, parabéns, um grande abraço para você, obrigado aí pela sua presença. E obrigado também, Carlos, e as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais, dizer da importância desse debate, de a gente fomentar essa discussão e colocar o servidor público municipal, o serviço público em primeiro lugar, porque quem combate as desigualdades, Guilherme, é o serviço público, não é a iniciativa privada. Então, a importância de a gente estar discutindo e fortalecendo os servidores e os serviços públicos. Obrigado, viu, Guilherme? Com a palavra, Guilherme, para a gente fechar a nossa live de hoje. Guilherme. Valeu, Carlos, valeu, Celso, foi muito legal participar aqui com vocês. Eu queria dizer nesse final que 5 mil vidas importam, sim, né? Não é na base do Idaí. 5 mil vidas são 5 mil famílias que perderam uma pessoa querida. E outras tantas estão sofrendo com aqueles que estão em enfermidade. Né? Então, eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que, nesse momento, passam por essa situação. Eu quero mandar um abraço legal aí para o pessoal nosso aqui, lá de Carapicuíba, o pessoal do ABC, o pessoal de Laranjal Paulista, o pessoal da Baixada Santista que está acompanhando a gente, Mojimirim, e que, apesar de tudo, apesar desses governos que visam apenas o lucro, visam apenas a economia, mas do ponto de vista dos rentistas, dos grandes financistas, a vida vale mais do que qualquer um deles. Nós vamos superar isso daí, nós vamos mudar essa forma de viver, e nós vamos ter um mundo ainda menos desigual, um mundo mais justo. É isso que eu particularmente acredito, e por isso que a gente está nessa luta pela saúde do funcionalismo. E agradeço parceiros como vocês, né? Porque sem parceria, sem ter gente do lado nessa luta, é bem mais difícil. Então, obrigado, Carlos, obrigado, Celso, e obrigado a todo mundo que acompanhou aqui, que mandou o recado, achou ruim com o IANSP, e é assim mesmo. E nós vamos continuar nessa briga, porque nós somos bem teimosos. Nós vamos continuar lutando pela saúde, que é um direito de todo funcionalismo público.
E só antes Obrigado. disso, Guilherme, Celso, é importante que as pessoas saibam que nós estamos lutando muito em defesa do IANSP na Assembleia Legislativa, apresentando projetos, indicações, acionando o Ministério Público, acionando o Tribunal de Contas contra o superfaturamento que existe lá dentro, né? Mas, sobretudo, é muito importante que vocês se relacionem com a Comissão Consultiva Mista, que é um instrumento importante que representa, em tese, os servidores do Estado de São Paulo. E o Guilherme é o presidente. Guilherme, tem um contato para as pessoas acessarem, caso elas queiram falar com vocês, da comissão. E vocês são os reais representantes dos servidores do IANSP. Tem um canal de comunicação de vocês? Olha, a gente tem a página da CCM IANSP no Facebook, já que a gente está, todo o nosso bate-papo está sendo transmitido pelo Facebook. Dá um pulinho lá, coloca CCM IANSP, né? Que vai aparecer a nossa página, entra lá, dá um like, né? Dá um joinha. E quem quiser falar diretamente comigo, entra na página do CAPESP, a gente também tem uma página no Facebook, né? Só colocar lá CAPESP, entra, deixa recado lá para conversar com a gente, que a gente responde rapidamente. E quando terminar toda essa historiada, toda essa quarentena, nós vamos conversar pessoalmente, né? A gente vai bater papo com o pessoal, poder cumprimentar, abraçar, poder estar com as pessoas, porque esse contato diário, esse contato direto com as pessoas é essencial para a nossa luta. Tá? Porque vocês realizam muitos encontros, né, na Assembleia Legislativa, lá no IANSP, eu tenho acompanhado a luta de vocês. Mas até antes ainda de terminar, de agradecer mais uma vez o Guilherme, Celso, a Simone Coelho está falando, parabéns, vereador Sérgio Genazzi, pela vitória de hoje. Foi na Câmara Municipal. Qual foi a vitória de hoje lá de vocês? A vitória importante hoje, nós aprovamos um projeto conjunto, né, da Câmara Municipal e nós colocamos uma emenda aqui, aliás, duas, né? Há no município de São Paulo muitos concursos em andamento, concursos na área da saúde, médicos, enfermeiros, na área da educação, por professores, e eles estavam expirando, Guilherme, nós conseguimos colocar uma emenda a um projeto, passou, foi aprovado, vai virar lei, suspendendo o prazo dos concursos públicos já homologados para que dê tempo para a prefeitura poder chamar esses profissionais, tanto os da saúde, que são emergenciais nesse momento, né, como os da educação também, que a gente tem um déficit gigantesco de professores. E também, uma outra vitória foi a apropriação de leitos de pousadas, de hotéis, para os profissionais da saúde e as pessoas que não conseguem fazer isolamento social, não tem um teto, então a prefeitura pode, a partir daí, requisitar essas pousadas, esses hotéis, que estão sem ninguém agora, nesse momento. Então, você ajuda a pessoa a fazer o isolamento social e ajuda esse pequeno empresário que tem uma casinha, tem um hotel, tem uma pousada lá, para que ele consiga fazer, que a pessoa consiga fazer o isolamento social. Então, duas grandes vitórias aí para a gente, para a cidade de São Paulo. E a gente tem muitas outras ações, Carlos, Guilherme, e as pessoas que puderem nos acompanhar nas redes sociais, coloca lá Sérgio Genazzi, a gente tem várias medidas, várias ações, muitas vitoriosas aí para a cidade de São Paulo. Então, olha, ficamos muito felizes. Parabéns, lembrando que nós também apresentamos o mesmo projeto na Assembleia Legislativa, que suspende, que prorroga o prazo dos concursos públicos, que é exatamente esse que você apresentou. Na Assembleia está mais difícil de aprovar, a resistência é maior, mas nós estamos tentando, nós estamos nos esforçando bastante para aprovar a mesma medida que vocês aprovaram na Câmara Municipal. Então, olha, muito obrigado, vereador Sérgio Genazzi, muito obrigado, Guilherme, pela sua participação, sua contribuição, você esclareceu muitas dúvidas, as pessoas que não sabiam das dificuldades estão sabendo agora, né, porque o IANSP está precarizado, sucateado, né? Você explicou muito bem, muito obrigado. Você, como um bom professor, foi didático, foi pedagógico. Obrigado, e quero agradecer também a todas as pessoas que acompanharam, que fizeram intervenções, perguntas, né? E olha, nós estamos juntos, pessoal, nós vamos continuar a luta, a quarentena, a situação está grave, piorou agora com o número de mortes, agora nunca foi tão necessário ficar em casa, mais do que nunca, porque a cada 3 dias 1.000 pessoas morrem no Brasil. Isso vai piorar. Então, muito importante. E, ao mesmo tempo, a nossa luta para que haja o que o Guilherme colocou, proteção social, recursos públicos para que as pessoas possam ficar em casa.
né, para garantindo a sobrevivência. Amanhã, o Rubens está aqui, o Rubinho perguntou, o Caio, amanhã vai ter o quê? Qual vai ser o tema da live? Amanhã nós vamos discutir as crises sanitária, política, social e econômica do Brasil. Nós vamos conversar amanhã com o Guilherme Boulos, ele vai falar sobre a situação geral do país. Então, todos estão convidados, todos e todas, amanhã, live às 20h30 com o Guilherme Boulos. Um abraço para vocês, boa noite, bom descanso. E vamos lá, pessoal, a luta continua. Abraço, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos.